Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo, canal que conecta você com a sua espiritualidade. Eu sou Geina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para mais uma leitura incrível aqui do canal e hoje nós estamos trazendo aqui, né? Eu vou estar abrindo o tarô para a gente saber quais portais de cura, né? O que você precisa saber nesse momento sobre suas curas emocionais, sobre suas curas ancestrais, né, para ajudar no seu autoconhecimento e na expansão da sua consciência. Vamos fazer uma leitura do seu campo energético para a gente saber as energias que estão circundando e o que a espiritualidade quer revelar para você hoje, tá bom? Através do oráculo. Vamos então? Para isso, nós trazemos duas opções. Nós temos aqui para o grupo 1, cristal transparente. Grupo 1, cristal transparente. Para o grupo 2, o cristal amarelo. Tá certo? Respirem profundamente, façam suas escolhas, porque a leitura será muito especial. Se você chegou até esse vídeo, eu tenho certeza que não foi por acaso. Tenho certeza que a espiritualidade, que o universo quer trazer alguma revelação para o seu momento, que é muito importante, tá bom? Vamos lá, então? Já escolheram? Se vocês não escolheram, pausem o vídeo, porque aqui eu já vou começar, tá bom? Vamos começar então com o cristal transparente. Para quem escolheu a opção 1, cristal transparente. Vamos ver qual a mensagem do universo para você nesse momento. Vamos começar aqui então. Vamos saber qual portal. Vamos ver aqui então qual portal que vai se abrir para você aí nos próximos dias, através do oráculo. O que o universo quer revelar aqui para você hoje. Ok. Para quem escolheu o cristal transparente universo, qual portal que está se abrindo nesse exato momento aqui para esse ser de luz? Qual para o ser de luz que nos ouve nesse momento? Para o ser ou a ser de luz, né? Para o consulente do cristal transparente. Qual portal irá se abrir nesse momento? Uau! Tem a ver com confiança. Energia de confiança. No final, eu tiro mais um como recado final, tá? Então, vamos ver aqui. Confiança. Ok? Então, o portal que se abre aqui para você nesse momento, o consulente, é a oportunidade para você habitar na verdade, tá bom? Habitar na verdade. O que isso significa? Vamos ver. A mensagem da carta diz assim: habitando a verdade, eu permaneço na luz da verdade. A alma ama a verdade. Ouçam isso. A nossa alma ama a verdade. Seja honesto consigo mesmo e ouça sua intuição. Siga falando a sua verdade. Seja verdadeiro consigo mesmo. Você irradia a energia da verdade para os outros, para que eles possam encontrar a sua verdade. Quando eu ajo com a minha verdade, eu também inspiro as outras pessoas ao meu redor a agirem com verdade. Que mensagem linda, poderosa essa, hein, gente? Verdade. A nossa verdade. Quem nós somos? Porque assim, nós fomos criados e educados para sermos aquelas pessoas gentis, né? Para sermos aquelas pessoas agradáveis né, aos outros. E muitas vezes isso implica numa distorção da percepção que nós temos disso, de ser verdadeiro. O que é ser verdadeiro? Será que ser verdadeiro é fingir algo para que eu não possa desagradar ninguém? Será que nós estamos aqui falando com pessoas que gostam de agradar aos outros, que gostam da aprovação dos outros, da validação dos outros? Será que vocês têm esses hábitos porque de repente vocês receberam uma educação, né? E a educação que nós recebemos, apesar de ser muito valiosa, mas nem tudo é real, nem tudo é verdadeiro. E a gente agora somos adultos e agora a gente deve questionar sobre as nossas verdades.
Quem você é em essência? Quando alguém. Aqui a coisa. Eu não sou uma pessoa mentirosa, Gina. Eu não finjo. Não. Vamos analisar. Quando alguém faz alguma coisa pra você que você não gosta, que você fica magoado, você tem coragem de falar na cara da pessoa, falar assim: Fulano, você me magoou, você me feriu, você me machucou. Você tem coragem de falar pra pessoa ou você finge que não tá magoado para poder continuar seguindo de boa com aquela pessoa? Quando você age assim, você não está sendo verdadeiro. Quando você deixa o outro fazer coisas que te magoam, que te machucam, que te ferem, mas que você não tem coragem de falar para a pessoa, você não está sendo verdadeiro nem com você, nem com a outra pessoa. Quando eu abro mão de quem eu sou, quando eu abro mão dos meus princípios, quando eu abro mão daquilo que eu gostaria em prol do outro, eu não estou sendo verdadeiro comigo mesmo. E nem com o outro. Nos relacionamentos acontece muito, porque dentro das relações nós costumamos nos camuflar. Dentro das relações nós costumamos mostrar para o outro uma pessoa que nós não somos, porque temos medo que essa pessoa não aceite quem nós somos em essência. E aí a gente fica fingindo dentro das relações. E com isso nós vamos mascarando quem nós somos e vamos nos tornando uma pessoa que nós achamos que é aceitável para o outro. E quando as coisas não dão certo, quando as coisas não funcionam, nós questionamos por que, que as coisas não deram certo. Simplesmente porque nós não fomos verdadeiros desde o primeiro momento. Não dissemos para as pessoas, eu penso assim, eu sou assim, e quem gostar de mim vai gostar de exatamente como eu sou. E não com essa ideia que nós criamos de quem nós somos, para poder agradar ao outro. Habitando na verdade. Vamos lá, então, vem com o tarô. Que sombras estão se levantando nesse momento? Quais mais, né, do que essa que já foi poderosa? Quais sombras estão se levantando nesse momento para serem curadas aqui? Lembrando que, né, eu sou... na verdade, quando a gente diz eu sou, não. Eu sou um ser de luz. Eu sou uma centelha divina. Eu sou imagem e semelhança do Criador, né? Eu estou... Quando nós vamos nos referir à profissão, nós devemos dizer nós estamos, né? Então, eu estou, nesse momento, né? Taróloga, mas eu estou também psicóloga. Eu sou psicóloga consciencial, eu sou taróloga. Eu trabalho com abordagem familiar sistêmica e com a análise, trabalho com a abordagem da psicanalítica junguiana, tá certo? Então, por isso que eu uso a ferramenta do tarô para trazer para vocês esses padrões que estão no inconsciente. Então, o meu trabalho é para além de simplesmente vir aqui abrir o tarô para vocês. O meu trabalho é vir aqui, levantar os padrões que estão no seu inconsciente, os padrões que estão no oculto, que estão escondidos, que vocês não veem, para que você possa lançar luz sobre eles, para que nós juntas, possamos lançar luz sobre esses padrões. Que é esses padrões que impedem de vocês terem uma relação amorosa saudável, é esses padrões que impedem de vocês viverem uma vida de realização e felicidade, é esses padrões que impedem muitas vezes você viver em relacionamentos saudáveis também. Tá certo? Então, eu trabalho com a minha egrégora, trazendo esses padrões à tona, trazendo essas crenças à tona, esses bloqueios à tona, para que a gente possa curar isso juntos, tá bom? Para ficar claro para vocês. Vamos então. Vamos ver como estão aqui os seus padrões inconscientes nesse momento, através do arcano maior. Como está a cura do masculino e do feminino interno em vocês. Para quem não sabe o que é isso, nós temos o nosso ânimos e a nossa ânima interna. Dentro de cada mulher existe a nossa energia feminina e a nossa energia masculina. E essa energia que estão se chocando nesse momento, é por isso que às vezes é tão desafiador esse processo de cura, tá? Porque é o equilíbrio das polaridades. Primeira carta, julgamento, dimensão espiritual. Só um minutinho, caiu no chão. Roda da fortuna.
Dimensão mental aqui, vamos ver. Dimensão emocional. A carta dos amantes, né? Roda da fortuna com a carta dos amantes. Uau. Ferida da... Já posso identificar aqui a ferida da traição e a ferida do abandono, tá? Muito forte aqui nessa leitura. Energia do fundo do deck é a carta da força, ok? Então, o que eu sinto aqui para vocês? Nesse momento, é como se o seu ânimos... Vai puxar, vai dar aqui, ok. Então, para você, se você for mulher, a maioria que me ouve aqui são mulheres, então nesse momento é como se o seu ânimos interno, ele está num duelo muito grande em relação a alguns padrões que você carrega já de muito tempo, tá? Aqui na dimensão espiritual, você está sendo levada para um novo despertar. Gina, já fiz vários, está passando por mais um. Julgamento é o renascimento. Então, a cada mudança, a cada transformação interna que nós vivemos é um despertar. É mais uma camada de padrões que vai embora e é mais digamos assim, um passo em direção à nossa ascensão espiritual, tá? Então, existe aqui nesse momento, você está numa transição. Então, se você está sentindo que você está com muita estabilidade, que você está com uma mudança de humor muito constante, em muitos momentos você está sentindo irritação, está sentindo raiva, irritada, ansiosa, estressada, tentando manter o controle, mas não está conseguindo em alguns momentos, há um desequilíbrio aqui no seu dia a dia, principalmente na questão emocional. Saiba que isso está acontecendo porque se levantou aqui um padrão de energia masculina que está se curando nesse momento, tá? Que está entrando digamos assim, padrões que estão colapsando para que possa ser aqui instalado, digamos assim, novos padrões. Então, há uma mudança. Gente, você está falando em instalar, parece computador, nós somos um computador. Então, por exemplo, se nós temos um programa, eu tenho um programa de uma crença limitante que está relacionada a um padrão que é repetitivo na minha vida, isso é como se fosse um software instalado, é uma programação instalada. Então, eu estou sempre repetindo na minha vida. Gente, você não faz ideia. Eu sempre estou atraindo pessoas confusas, pessoas indecisas, pessoas instáveis, pessoas que não se decidem, pessoas que estão sempre divididas entre um ou mais relacionamentos, pessoas que sempre colocam outras energias entre nós, seja lá o que for, né? Pessoas que não me priorizam, pessoas que não me valorizam, né? Então, eu estou sempre atraindo o mesmo padrão. Ou senão a gente está bem, está ficando, de repente eu fico sabendo que a pessoa me traiu, né, que a pessoa fez alguma coisa, ou simplesmente a pessoa me abandona, simplesmente fica em silêncio, vai embora, não fala nada. Isso são programações que nós temos no nosso inconsciente. Então, nesse momento, você está, como se você, consulente do cristal transparente, você está passando por digamos assim, por um upgrade, tá? Então, você está sendo atualizado como se fosse um computador. Isso é para a gente entender aqui na nossa linguagem humana apenas, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas é como se fosse, a gente está falando de energias. Então, nesse momento, nós estamos aqui, a espiritualidade está desinstalando no seu inconsciente esses programas de padrões repetitivos, né? Está sendo limpos nesse momento. Se chegou aqui até os oráculos, nós já temos que entender que a informação chegou aqui, então nós já temos que lançar luz sobre isso, tá certo? Então, quando nós lançamos luz, é porque já está sendo curado. É isso que nós chamamos de cura. Cura é a ressignificação dos sentimentos, das emoções, é a reprogramação dos padrões, das crenças. Isso é o processo de cura que nós passamos aqui na matéria. E aqui, nesse momento, a energia masculina que está ativa. Por quê? Porque está sendo mexido aqui nessa reprogramação. Está sendo removido aqui, está sendo limpo esses padrões para que para que depois de ser removido, depois de ser limpo, você possa instalar novos softwares, né? Uma nova programação. Dentro dessa nova programação, você não vai mais repetir o padrão do passado. Você não vai mais aceitar isso na sua vida. Pessoas que não se decidem, pessoas que não te priorizam, pessoas que não colocam você como prioridade, pessoas que de repente
estão sempre aí te traindo, te apunhalando pelas costas, entendem? Então, vocês têm que primeiro desprogramar. Então, por que da confusão instantânea nesse momento? Por que eu tô passando por esse momento tão difícil? Por que tá tão dolorido? Porque eu tô tão confusa, tudo tão difícil nesse momento? Porque estamos tirando as programações. Assim diz a espiritualidade agora para você. Nós estamos removendo essas programações. Se você está fazendo seu processo de cura, seu processo de autoconhecimento, se você está buscando, né? Se você está dentro de uma jornada de despertar espiritual, se você está buscando autoconhecimento, expansão da consciência, você se colocou à disposição e a espiritualidade está aqui atuando na sua vida, né? Fazendo essas limpezas. Tá certo? E aqui eu vejo que sim, que é a hora do chamado. É como se a sua alma tivesse ativado aqui em você esse processo de cura. Só que esse processo está deixando você de forma muito instável. Você não está entendendo o que está acontecendo nesse momento. É muita instabilidade, é muita oscilação emocional, é muitos altos e baixos. Provavelmente aconteceu muitas coisas nesses últimos dias, conflitos, brigas, confusões com pessoas, ou até mesmo aqui para alguns pode ter sido que desmoronou aqui muita coisa. Por exemplo, você ficou sabendo que a pessoa que você gosta, que você tem na sua mente, no seu coração, de repente a pessoa, esses dias eu recebi várias mensagens de várias pessoas me falando, Geina, a pessoa que você fez a mandala, voltou com a ex e marcaram o casamento, vão casar. A outra disse que, o meu, ele tá com a atual dele, a atual engravidou, sabe? Então, assim, a gente percebe que tá tudo caindo como se fosse, né, aquele efeito dominó, assim, entendeu? Tá tudo caindo, tá tudo vindo à tona. Tudo aquilo que estava oculto, tudo aquilo que estava travado, escondido, está vindo à tona. Vocês estão sofrendo com isso, só que não é para vocês sofrerem com isso. É para vocês serem gratos. Por quê? Porque é assim que as coisas acontecem para serem resolvidas. Primeiro acontece o caos. Primeiro vem tudo à tona, tudo aquilo que estava oculto ali, que vocês não estavam conseguindo entender, vem à tona dessa uma forma muito, digamos assim, brusca. Do nada você fica sabendo que aconteceu alguma coisa lá na vida da pessoa. E aí você estava aqui sonhando, idealizando, imaginando que a pessoa ia voltar para sua vida, vocês iam ficar juntos, serem felizes para sempre. Mas aí de repente vem, acorda que essa pessoa escolheu pela outra pessoa, vai casar, a outra engravidou e não sei o quê. Então, as peças do xadrez da vida estão sendo trocadas a todo momento. Entendem? E dentro desses movimentos aqui, vocês só têm que manter a calma. Muitas de vocês mandam mensagem para mim falando, nossa, eu tô pensando tanto na pessoa, eu sonhei com a pessoa e eu quero ligar, eu quero entrar em contato porque a pessoa pode estar passando por alguma coisa. E às vezes não é nada disso. Às vezes é só isso, é as peças do xadrez se movimentando para que vocês possam, para que as coisas possam seguir o destino que elas realmente precisam seguir. Entendem? E é assim que vai acontecendo a limpeza dos padrões. As crenças vão se rompendo, os paradigmas vão sendo quebrados. As coisas que estavam escondidas vão vindo à tona e as coisas acontecem. A roda da fortuna, ela está girando e ela vai trazer tudo e mais um pouco que estiver aí escondido, tá? Vamos ver aqui então. Então, o que está sendo espelhado aqui? Olha, nesse momento existe esse duelo aqui da sua energia masculina interna. É como se você também está sofrendo muito por conta do... Porque, assim, o nosso ego, ele é resistente. Então, há muita resistência do nosso ego para aceitar as coisas como elas são. Entendem? Então, por isso que há uma resistência também. Por isso que é difícil, é dolorido, porque eu não quero aceitar. O nosso ego, ele idealizou essa pessoa, né? Você criou uma ilusão. E aí, quando as coisas não acontecem como ele gostaria, ele fica indignado, revoltado. E aí o ego coloca a nossa mente para trabalhar dia e noite. Por isso que a gente fica com o pensamento acelerado, a mente acelerada, pensando. Porque o nosso ego coloca a nossa mente para trabalhar para encontrar uma solução para aquilo que não tem solução, para aquilo que nós só temos que aceitar. A gente só tem que aceitar as coisas como elas são. E deixar fluir. Aceitar e deixar fluir. Mas a gente tem que lutar na vida pelo que a gente quer. Sim, a gente tem que lutar pelos nossos objetivos, pelos nossos sonhos, né? Pela nossa sobrevivência, pelo nosso dia a dia. Mas lutar por uma pessoa que escolheu estar com outra,
que colocou você em segundo plano? Vamos ver o que mais aqui para vocês. Eu não quero que as leituras fiquem muito longas, mas assim, realmente o meu trabalho ele é diferenciado, gente. Não é que eu queira ser, nossa, a Gina que só quer ser. Não. Eu faço, o trabalho que eu faço com o tarô desde sempre, eu tentei fazer igual todo mundo faz. Leiturinhas de relacionamento amoroso, bonitinha e tal. Mas a minha egrégora desde sempre falou, não, minha filha, o seu trabalho não é esse. O seu trabalho é trabalhar, eu uso a ferramenta do tarô para trabalhar o emocional de vocês, para trabalhar o mental, o emocional, o autoconhecimento, ajudar vocês na expansão de consciência, ajudar vocês a se autoconhecer e a expandir, tá? Só que eu tenho que fazer leituras longas, nem todo mundo gosta de leituras muito longas, não gosta da falação, né, de que eu fique falando horas e horas, e não dá visualizações, porque ninguém se interessa por autoconhecimento, as pessoas só se interessam por relacionamento amoroso. Enfim, são os desafios, né, mas nós estamos aqui para vencer todos, tá bom? Desculpem o desabafo, né, o desabafo aí de uma psicóloga, taróloga. Vamos lá, meus amores. Eu gosto de falar oraculista, porque a gente não lê só tarô, a gente lê tarô, lê baralho cigano, lê vários oráculos, né? Eu uso símbolos de astrologia, né? Eu também já fiz curso de astrologia, numerologia. Então, quer dizer, eu sou oraculista, eu uso as ferramentas, né, em prol de trazer esse autoconhecimento para vocês, tá? Vamos ver aqui então o que mais. Ferramenta tarô, que é uma ferramenta maravilhosa para fazer a leitura do nosso inconsciente, para que a gente chegue na informação mais rapidamente e possa curar também bem rápido, né? Ah, Cavaleiro de Copas quis vir, veio, já tinha se mostrado para mim. Peraí. Caiu um bolo aqui, eu não vou aceitar. Muitas, ó. Então, vamos ver aqui. Cavaleiro de Copas. Existe aqui alguém que está parado em relação a vocês, né? Existe alguém parado que existe aqui. Pode ser que a pessoa até... Você vê que a pessoa tem intenção de se movimentar. Rei de Copas e Rei de Ouros. Uau! Então, nós temos que trazer sempre a energia, tá? Para vocês. Então, nesse momento, vocês estão em cura. E o que está sendo curado? Os reis simbolizam o reinado. Então, vocês estão na escola de aprendizado, de aprender a lidar com matéria, com questões materiais. Isso é muito importante para você neste momento, consulente do Cristal Transparente. É como se você estivesse aqui nessa paragem, entendeu? E você precisasse parar um pouquinho, deixar um pouquinho a sua vida amorosa de lado para você adquirir estrutura material. Para você aprender a reinar sobre as questões materiais da sua vida. Se você tem passado por dificuldades, então você sabe do que eu estou falando. Né? Então você precisa focar na matéria para que você possa estruturar o seu trono material. O Rei de Ouros é o rei da matéria. Eu preciso dominar isso. Nós não podemos estar aqui nessa vida, né, e não ter domínio sobre a matéria. Nós estamos na matéria, eu tenho que ter domínio, até porque eu dependo da matéria para a minha sobrevivência. Tá certo? Eu dependo da matéria para a minha sobrevivência. Então, eu tenho que ter domínio sobre isso. Eu tenho que saber quais habilidades que eu tenho, quais os meus dons, aquilo que eu posso usar a meu favor para poder fazer dinheiro na minha vida, porque a gente precisa do dinheiro para a sobrevivência. Não tem como. Entendem? Mas, paralelo a isso, eu também estou recebendo uma cura do meu emocional. Rei de Copas. Porque eu também preciso reinar sobre as minhas emoções. Domínio material e domínio emocional. É a sua escola do momento. Aprender, olha só, tá vendo que o Rei de Copas está sobre as ondas? Então, eu preciso ter um domínio sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas escolhas, sobre as minhas decisões. Tá? A gente precisa romper com esses paradigmas, com essas ilusões de achar que porque nós temos sentimentos por alguém, a gente sempre conta aquela história para nós mesmos. Ah, mas eu gosto da pessoa. Sim, você gosta da pessoa. Você tem sentimentos por ela. Mas você não pode ser a pessoa que vai servir. Porque eu amo essa pessoa, então eu vou servir de tapete para ela. Eu vou agir com essa pessoa, não vou agir na verdade. Por quê?
Porque a partir do momento que você aceita uma pessoa na sua vida e a pessoa ainda não está pronta, e aí essa pessoa te magoa, te faz sofrer, e você continua aceitando, você não está sendo verdadeiro. Porque para a pessoa agir como ela age é normal, é natural. Mas para você não tem sido natural. Para você, você tem ficado ferido e magoado. Ok? Então, há uma cura aqui para você entender que o que essa pessoa está refletindo tem a ver com a cura dos seus padrões relacionados à traição e abandono, tá? Que você tem que curar da sua criança interior. Paralelo a isso, você está aqui se movimentando para ter domínio sobre o mundo material e sobre o mundo emocional, o equilíbrio das polaridades, né? O mundo emocional e o mundo material. Então, assim, tem muita coisa acontecendo aqui na sua energia, grupo 1. Tem muita coisa acontecendo. Não é à toa que vê a roda da fortuna. Há muitas energias ao seu derredor nesse momento, muitos movimentos, muita coisa acontecendo aqui. Enquanto isso, a pessoa que você mentalizou está lá, parado em relação a você. Tem sentimentos por você, quer se movimentar, mas não faz nada. Ai, Gina, então eu devo agora sair correndo e mandar mensagem para a pessoa? Não faça isso. Porque essa pessoa precisa aprender também as lições que ela precisa aprender. E se você colocar essa pessoa no colo como se fosse uma criança e fazer a parte dela, ela nunca vai crescer, ela nunca vai evoluir. Deu para entender, grupo 1? Tá certo? Só um minutinho aqui que eu vou.
Voltando aqui, então, só estava fazendo uma análise aqui, porque agora eu vou falar para vocês a análise conforme aqui os padrões do inconsciente, as sombras, né? Então vamos ver aqui. Na dimensão espiritual, nós temos o julgamento para você. Então, o que está sendo espelhado nas sombras? O medo do renascimento, o apego ao passado, também está muito presente aqui. Você está apegado ao passado, a situações do passado ou essa pessoa do passado, há um apego aqui muito forte que você precisa trabalhar nas sombras nesse momento, tá certo? Então, o medo de atender ao chamado interno, existe um chamado, existe algum propósito que você está recebendo aí também, que você sente medo em relação a isso, tá? Tem sentimentos de medo, de culpa, projeções aqui de vidas passadas, talvez relacionadas a algum tipo de punição, ou crenças religiosas que nos colocaram no nosso inconsciente projeções de punição, por nos comportarmos talvez de forma. Aqui está pedindo muito para você olhar mais para você ser verdadeiro, ser sincero, para que você possa ser honesto com você mesmo. E você não querer agradar ninguém. Essa coisa de querer agradar as pessoas, essa ideia de agradar as pessoas, de querer ser bonzinho, isso é a culpa religiosa que nós carregamos. Foi a religião que nos ensinou isso. Que nós tínhamos que fingir, porque é literalmente isso. Eu tenho que fingir algo para poder agradar a outra pessoa. Entendem? Então, existe uma questão de culpa aqui para ser trabalhada, tá? Na sua energia relacionada a isso. Bom, aqui eu tô falando só das sombras. Então, medo, culpa, dependência de validação, né? Como se, eu preciso ser bonzinho para a espiritualidade me aprovar? Não, negativo. Acabamos de romper essa crença aqui, tá certo? A crença também de vínculos espirituais. Essa pessoa é minha alma gêmea, essa pessoa é minha chama gêmea, ela é minha conexão de alma, então eu tenho que aguentar. Outra crença também que tem que romper, tem que vir ao chão, tá bom? Então não entrem nessa, saiam das crenças, ok? Na dimensão mental, nós temos o pensamento repetitivo, obsessivo, ou seja, né? O caos aqui é porque você não para de pensar nessa situação. Você não para de pensar na pessoa. Você se tornou aqui obsessiva em relação a essa pessoa. E os ciclos se repetem, porque quando nós focamos o nosso pensamento numa situação, aquela situação, o que nós pensamos é o que nós projetamos. E é o que vai se manifestar na matéria. Então, por isso que o padrão fica se repetindo. O padrão se repete, o ciclo se repete entre você e a pessoa, porque os pensamentos projetam isso também. Então, tirar o seu pensamento vai trazer cura para essa situação. Colocar o seu pensamento em outras coisas na sua vida, tá certo? A mente é condicionada, gente. A nossa mente, ela fica condicionada, não para, entendeu? Então, por isso que a gente não percebe. A mente cria movimento, não destino, né? Então, a gente fica ali pensando mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, e o que se repete na nossa vida é mais do mesmo. Deu para entender, né? A carta dos amantes traz as sombras dos triângulos amorosos, psicológicos, né? Tá lá no nosso inconsciente. Então, eu tenho que ver como que foi minha infância. Será que lá, quando eu era criança, existia uma disputa entre eu e minha mãe e meu pai? O que existia lá na minha infância? Uma disputa porque é a primeira percepção que a criança tem. Será que havia uma disputa entre eu e meu irmão? Né? Que disputa amorosa existia em família? Ou, de repente, o meu pai era um mulherengo? Ou, se não, houve traição na família por parte do meu pai ou por parte da minha mãe? Havia traições? Havia muitas referências de triângulos amorosos? Ou ou simplesmente o triângulo no sentido de alguém preferir a minha mãe sempre dá preferência estar com meu pai e me deixa de lado. O meu pai prefere estar com a minha mãe e me deixa de lado. Ou minha mãe prefere estar com meu irmão e me deixa de lado. Meu pai tem preferência, entendeu? Então, isso é triângulo amoroso que se desenrosca na infância e vira um padrão para a nossa vida. Entende? Essa sensação que a criança tem de que está sendo preterida. Tá certo? Então, isso é que significa que a carta dos amantes está vindo à tona para quê? Para curar nesse momento. E é por isso aqui, né, que está acontecendo tudo isso com você, tá certo? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui dos amantes, nesse lado sombra. Então, há aqui uma sensação muito forte de abandono, como eu falei, aqui é a ferida do abandono e da traição muito forte.
Ferida do abandono te leva você a ter medo de perder as pessoas, te leva a querer agradar as pessoas para não perdê-las, entendem? E você projeta essas rejeições no futuro também. Ou seja, você sai de uma relação, você entra em outra e as projeções são a mesma, tá? E por último, nós temos aqui na dimensão física, né, a carta da força, que fala de exaustão. Por que eu estou exausta? Por que eu estou cansada? Por que eu estou com essa perturbação, nessa instabilidade? Porque eu estou tentando aqui segurar uma situação, controlar uma situação que não tem mais controle. Então, aqui só cabe a você se render a esse processo, a soltar tudo isso, a libertar tudo isso e recuperar sua energia. Gastar energia tentando domar as emoções, os pensamentos, os desejos, os impulsos, tentando controlar, só vai te levar à exaustão física e mental. Então, você tem que relaxar, você vai ter que fazer um processo aqui de, digamos, se reconectar, aqui, se reconectar com seu eu interior, né? Acessando a sua verdade, quem você é em essência. Acessando a sua verdade, quem você é em essência, você vai fazer escolhas e tomar decisões, né, para a sua vida e você vai tomar decisões pautadas no que você quer para a sua vida. E essa situação aqui você não quer mais, eu tenho certeza disso. Tá certo? E assim você vai reformular, assim você vai reprogramar. Porque eu vou deixar, eu não quero mais saber disso aqui. Eu não quero isso para minha vida. Agora eu vou recuperar meu estado mental, meu estado emocional, vou fazer meus processos de cura, vou expandir minha consciência, para que eu possa fazer uma reprogramação para a minha vida, porque a partir de hoje eu quero viver em verdade. A partir de hoje eu quero viver na integridade de quem eu sou, principalmente, e do que eu quero para a minha vida. E eu não vou mais aceitar esse tipo de situação. Então, ninguém que venha te proporcionar isso vai ser mais aceitável. Você não vai mais aceitar, você não quer mais isso. E assim você vai conseguir limpar a energia vai sair, vai indo embora, para que você possa atrair uma energia diferente para a sua vida. Por isso que o processo de cura é um processo lento. Não é tão rápido, tá? Então, nesse momento, é como se a sua ânima, né, está dividida. Uma parte quer fusão, outra quer controlar. Entendeu? Então, uma quer se render e a outra quer controlar. A carta da força fala muito da nossa ânima brigando aqui, né? Alma e ego. Uma parte quer se fundir, se render a esse processo e a outra quer controlar. Tá bom? Os desejos intensos, o medo da perda, tá vendo? O medo da perda tá ligado ao abandono. Mas aí tudo isso leva você à exaustão, tá? A parte do ânimos está aqui controlada pela roda da fortuna e pelo julgamento. Então, o ânimos, a voz interior, é crítica e pessimista. Então, o seu ânimo está sempre te jogando aqui para baixo, nessa energia, dentro desse processo aqui. Né? Tá te deixando deprimida, tá te deixando pessimista, sem esperança em relação à sua vida amorosa, como eu ouço pessoas falando para mim. Ah, vou desistir da minha vida amorosa, entendeu? Vou desistir, não quero mais saber. Sendo que não é 8 nem 80. Nem é pra gente se jogar de cabeça, mas também não é para desistir, é pra gente administrar, procurar o meio termo. Entendeu? Nem resistir, nem tentar controlar, simplesmente se deixar fluir. Né? Então, aqui, com essa energia, sua mente se torna crítica, pessimista, né? Instável e fatalista, ou tudo ou nada. Né? Então, se aquela pessoa me rejeitou, se aquela pessoa não me quer, se aquela pessoa não me escolheu, então não tem mais ninguém no mundo para você? Não tem uma outra pessoa? Não existe uma outra conexão de alma? Claro que existe. Não pode ser fatalista, né? Tá certo? E só que assim, você quer provas, você quer ter o controle. E é isso que você tem que soltar, o controle. Tá certo? Deixar fluir, deixar as coisas fluírem. Renda-se, renda-se. Você está entre um renascimento espiritual e um ciclo emocional repetitivo, tentando controlar o corpo e aquilo que a mente não resolve. Então, assim, o mundo espiritual está te levando para um despertar, para um renascimento.
O mundo emocional repetitivo, as emoções que se repetem, os pensamentos que se repetem, né, te levam de volta para para mais do mesmo. Então, quem você vai ouvir? A alma ou o ego? Você vai ouvir suas emoções? Você vai ouvir seus pensamentos? Seus pensamentos, suas emoções vão te levar de volta para o ego, para os ciclos repetitivos. E a dimensão espiritual quer te levar para um renascimento. É a sua escolha agora. É a sua decisão. Tá certo, meus amores? Que leitura linda, né? Linda, linda, linda. Tá? E deu para entender aqui as sombras que estão se levantando aqui, segundo o conceito junguiano do ânimos e da ânima, tá? Que eu li para vocês agora, após fazer a leitura da canalização. Tá bom? Vamos ver aqui uma mensagem final. Mensagem final para o grupo 1, cristal transparente. Geina, e o ser de luz? Ontem eu falei numa leitura, eu vou ter que repetir em todas as leituras. Enquanto nós não mudamos a nossa frequência, enquanto nós não mudamos a nossa energia, não existe mudança no comportamento da outra pessoa, porque você é como se fosse ali um satélite, digamos assim. Você é o satélite, você está emanando a frequência, ok? Você está mandando a frequência. Então, é você que regula a energia dessa pessoa em relação a você. Enquanto você não fizer esse processo de transformação, essa pessoa volta na mesma energia. Essa, se não for essa, outras que você vai atrair. Expectativas. Uau, que linda. Deixa eu ver qual foi a energia final aqui. Esperando milagres. Milagres estão florescendo em minha vida. Olha que lindo, tá? Então, os milagres estão acontecendo. Os milagres estão acontecendo, acredite. Eu sei que pode parecer que não houve cura, eu sei que pode parecer que nada está acontecendo, mas está acontecendo. Apenas o processo de transformação, ele é lento, ele demora. E a gente tem uma séria dificuldade em lidar com essa questão do tempo. Então, é preciso haver confiança que os milagres estão acontecendo, que a cura está acontecendo. Se você adentrou nesse processo, se você chegou até esse vídeo, se você está no seu processo de expansão da consciência, na sua jornada de autoconhecimento e expansão da consciência, se você está aqui me ouvindo, é porque você está nessa jornada. Então, você precisa confiar que as coisas estão acontecendo. Tá certo, grupo 1? Certinho? Então é essa mensagem que eu tenho para vocês. Se você gostou, deixa um like para mim, deixa um comentário, compartilha com uma amiga que você sabe que precisa também ouvir uma mensagem como essa para entender muitas coisas, tá bom? Compartilha com alguém e ouça essa leitura mais de uma vez para que vocês possam entender o intuito do nosso trabalho aqui. Eu sei que eu estou trazendo essas abordagens e para muitos é uma abordagem diferente, desconhecida, mas nós temos que estar abertos para entender aquilo que está se apresentando para nós de forma diferente, por que isso está se apresentando, em que isso vai me beneficiar. E eu tenho certeza que essas leituras serão, sim, de grande valia para vocês e para outras pessoas também, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações e deixe o seu like aqui nesse vídeo que é muito importante para nós. Gratidão, se inscreva, não esqueça de se inscrever. Beijinhos. Grupo 2 agora. Vamos lá então, para quem escolheu o cristal amarelo. Grupo 2, cristal amarelo. Vamos ver então que portal. O portal vai se abrir aqui para o grupo do grupo 2, cristal amarelo. Vamos ver que portal está se abrindo nesse momento na sua vida, tá? Vamos ver aqui. Ok, saltou. Look deeping. Look deeping significa olhando mais profundamente. Ai, só um minutinho. Então, aqui, no caso,
olhando mais profundamente. O que será que você tem que olhar mais profundamente hoje, consulente do cristal amarelo? No fundo de mim reside um brilho majestoso. As coisas nem sempre são como parecem. Analise mais profundamente as situações e os relacionamentos em sua vida. Algo que parece fechado pode, na verdade, estar prestes a se abrir. Se você for além da superfície, poderá encontrar joias escondidas de verdade, luz e abundância. Então, tem algo aqui que está. Eu sinto muita energia aqui de que a gente está perguntando que portal que vai se abrir para você. Eu sinto aqui que vocês vão ser surpreendidos nos próximos dias, grupo 2. É como se os tesouros que estivessem escondidos na sua vida, as pérolas, né? Olha só. Nós temos vários cristais aqui, tá vendo? Eles estão ocultos, estão escondidos. Esses tesouros virão à tona. Irão te surpreender. Olhe mais profundamente para tudo aquilo que você vive nesse momento e viverá nos próximos dias, que você tem vivido. Por quê? Porque nessas experiências que você tem vivido é onde estão os seus tesouros. Mesmo que você tenha passado por uma situação ruim, difícil nos últimos dias, mas isso vai vir para você como como uma recompensa. Ai, Gina, mas foi horrível que eu passei nos últimos dias. Mas isso vai ter uma recompensa positiva para você, de alguma forma. De alguma forma. Tá entendendo? Então, certinho? Então, essa mensagem aqui é para nós olharmos mais profundamente. O que, que você precisa olhar mais profundamente? Pode ter passado algo batido aí nas últimas situações. E aí você precisa olhar mais profundamente para você entender. Algo que poderia estar fechado também, de repente algo que você já dava como perdido, de repente ressurge, de repente uma porta se abre, tem várias. Vamos entender aqui agora em que direção está caminhando essa mensagem. Vamos abrir os arcanos maiores para a gente entender como está o seu campo energético, consulente. Vamos ver aqui então, para o consulente do cristal amarelo. Vamos ver aqui como está a sua dimensão espiritual. Dimensão espiritual, vamos ver aqui. A torre, uau! Que medo, né, gente? A torre. Mas é bom, eu gosto da torre. A torre, ela destrói as ilusões. Quem quer viver na ilusão? Eu não quero, vocês querem? Tem gente que gosta, né? Vai saber também. Vamos ver aqui então, dimensão mental. Meu Deus, mas a dimensão mental, o mental de vocês está muito acelerado, porque todas as cartas que eu tirei para a dimensão mental caíram no chão. Deixa eu pegar aqui. Quando é as cartas pequenas, até justifica que elas ficam muito mais suscetíveis a voar, né? Mas as cartas grandes, assim, é porque realmente vocês estão com o mental muito acelerado. Carta do Sol. Vamos ver aqui, dimensão emocional. Carta da Justiça. Nossa, vocês estão extremamente racionais, grupo 2. Vocês estão muito racionais, muito lógicos. Vamos entender aqui. Que a gente nem pode ser também nem... O que que acontece? As pessoas acham que o emocional... Como é que eu vou falar isso para vocês? Nós temos que lidar com as nossas emoções, viver as nossas emoções, mas não daquela forma mimizenta, tá? Até peço perdão pela palavra, mas é a única palavra que eu achei para definir. Porque tem pessoas que vivem o emocional de forma muito, assim, mimimi, né? Pessoas que são muito mimizentas, muito dodóis, que tudo magoa, tudo machuca, tudo dói muito, tudo é muito difícil, muito complicado. Aí não é esse tipo de emoção que a gente tem que viver, mas nós precisamos, sim, experienciar o nosso lado emocional, tá? Se vocês estão muito racionais, vocês estão precisando colocar mais... Vamos ver aqui, então, como está a dimensão física de vocês. Dimensão física. Tá precisando equilibrar aqui o lado emocional com o racional, tá, grupo 2? Vamos entender aqui. Dependurado.
Tem algumas questões aqui que estão paradas, estagnadas, que você precisa mudar a sua percepção. Carta da Torre, quando é pendurada, é uma grande ruptura de paradigmas, né? Então, nós precisamos entender aqui o que está vindo à tona para vocês. A Carta da Torre fala de uma ruptura de paradigmas. Então, é assim, era uma forma que eu tinha de pensar que vem à tona, e de repente vem um raio na minha cabeça e eu recebo um insight, um download energético e de repente eu recebo uma informação da espiritualidade e desconstrói toda aquela minha forma de pensar sobre a forma que eu tinha de pensar sobre aquela situação. Então destrói tudo. Mas destrói por quê? Porque era uma ilusão criada a partir do meu ego, né? E agora eu posso reconstruir essa torre. Eu posso reconstruir essa torre dentro de uma... Mas tem algo inesperado para acontecer aqui na vida de vocês, tá vendo? Alguma coisa inesperada nos próximos dias, porque essa carta já falava de algo que se abre, que você já dava como perdido, como algo que estava fechado, de repente se abre para vocês aqui, né? Então, olhe mais para profundamente. Tem alguma coisa aqui que pode ter se rompido, que pode estar, né, você está dando como perdido, ou como uma ruptura, um afastamento definitivo e de repente volta a situação para a sua vida novamente, tá? Consulente do Cristal Amarelo. Então, existe aqui algo que retorna nos próximos dias para você, que traz uma clareza absurda, pode ser alguma coisa assim que se revela para você de uma forma assim inesperada, surpreendente e traz uma clareza absurda para você, tá? E pode ser alguém que você se afastou, que houve uma ruptura, um conflito também que retorna para sua vida, que você já dava como perdido, não queria mais, etc, etc, né? Então, existe aqui essas duas situações para vocês do grupo 2, tá? Mas o que eu sinto aqui? Eu sinto que para a maioria de vocês tem a ver com ruptura de paradigmas, com formas de pensar, com formas de pensamento e com a forma de vocês estarem no mundo. Né? Então, eu tenho que romper com as minhas crenças. Todos nós temos que romper com as nossas crenças. Por quê? Porque não tem como a gente continuar, né, levando adiante aquilo que nós éramos no passado. Quem nós éramos em pensamento, quem nós éramos em emoções, quem nós éramos em comportamento. A gente precisa fazer uma transmutação, uma transformação. Porque para quem está seguindo dentro de um processo de autoconhecimento, de expansão da consciência, para quem está seguindo nessa jornada, vai precisar sempre deixar camadas para trás. E camadas, às vezes que eu digo para vocês, significa deixar uma parte nossa que não nos acrescenta mais na jornada. Deixar algo, uma parte nossa que nós estávamos lá habituados, aquela nossa parte, aquela nossa forma de ser e de estar, né? Aquela nossa forma de pensar e de sentir as emoções, aquela forma que eu tinha de ver as coisas, eu vou ter que me desprender, eu vou ter que deixar ir essa parte minha, literalmente deixar ruir, para poder renovar a minha mente, renovar minhas emoções, meus sentimentos, para poder continuar seguindo em frente na jornada. Aqui, eu vou revelar uma coisa para vocês. Para a maioria de vocês estão numa expansão de consciência brutal, assim, recebendo downloads energéticos. O Sol é a expansão da consciência. Tá vendo aqui os anéis, ó? Os anéis se expandindo. O Sol, o que acontece com o Sol? O Sol não fica emanando a energia dele para todo o universo o tempo todo. Então, né, tanto que às vezes ele solta quando está muito forte, chega aqui na matéria até atinge o nosso planeta, né? Então está lá, emanando energia, energia, energia. Né? Então, e vai expandindo aquela energia, expandindo, expandindo. Então, vocês estão em expansão. Vocês estão no processo de expansão da consciência. Então, vocês estão tendo muita clareza de muita coisa, né? De quem vocês são, verdadeiramente vocês são em essência. Vocês estão tomando clareza de como a vida é de verdade, não essas fantasias que nós criamos. Então, você está acessando as verdades, as realidades da vida. E de quem você é e da vida também. E das pessoas ao seu redor. Então, isso está trazendo clareza absurda para vocês. Uma clareza absurda a ponto de vocês estar passando por uma expansão aqui gigantesca. Mas muita coisa cai por terra. Muita coisa você tem que deixar cair por terra. Não se apegue a nada. Só deixa fluir, tá bom? Dentro da sua área emocional, você quer equilíbrio, você quer justiça, você quer... então, você está numa energia racional dentro da sua área emocional. Mas a energia da justiça é uma boa energia para a gente colocar ordem na nossa
nas nossas emoções. Eu quero equilíbrio, eu quero justiça, eu quero as coisas equilibradas. Eu não quero mais essa coisa de desequilíbrio emocional na minha vida. Só que vocês estão se sentindo presos aqui. Deixa eu entender. Por que vocês estão se sentindo presos e por que vocês estão se sentindo estagnados? Vamos entender o que está acontecendo com o grupo 2, né? Que o enforcado fala de vocês estar se sentindo limitados. Como se você estivesse dentro de uma caixinha aí que está apertando vocês e vocês estão querendo se mexer e não estão conseguindo. Está desconfortável. Alguma coisa aí está te prendendo. Você expandiu a sua consciência, você expandiu a sua mente, você, né, expandiu, mas e agora por que eu ainda continuo me sentindo presa, né? Vamos entender. Para o grupo 2. Alguma coisa que você não está enxergando, ou seja, essa carta já fala de alguma coisa que você não estava enxergando, esse oráculo, né? Alguma coisa que você não está vendo, mas que você vai ver. E aqui o dependurado fala também de você mudar a percepção. Então, eu tenho que olhar as coisas por um outro ângulo. O que você não está vendo? O que está acontecendo aqui com o grupo 2, tarô? Clarifica para nós aqui as energias, por favor. Três de ouros, 10 de espadas. Finalizando um ciclo de dor e sofrimento aqui. É como se essa última camada que vocês deixaram ruir agora, essa última etapa de cura que vocês passaram, está reverberando ainda, né? Então, assim, a torre veio, explodiu tudo e vocês ainda estão sentindo os efeitos dessa última limpeza que vocês passaram. Alguma coisa aconteceu com vocês recentemente que magoou, feriu vocês profundamente. Mas era só um reflexo, porque assim, eu sinto que vocês já estão no processo de cura há muito tempo, vocês aqui do grupo 2. Então, vocês não esperavam que aquilo que aconteceu é tipo assim, cara, isso não é novo para mim. Isso aconteceu, não é novo. Mas por que causou tanto efeito? Né? Por que me desestruturou? 2 de espadas e rei de copas. Pode ter sido alguma questão aqui com alguém. Alguma coisa veio à tona em relação a uma pessoa, uma briga, um conflito, uma ruptura, um afastamento. Ou até mesmo você ficou sabendo de alguma coisa, né, que alguém fez para você. Alguma coisa nesse aspecto. Tá? Mas isso são reflexos ainda de padrões que estavam lá no seu inconsciente para vir à tona, que estava escondido. Então, olha mais profundamente. Tem alguma situação aqui que aconteceu com vocês que vocês precisam olhar mais profundamente, porque pode estar passando algo aqui pode estar passando despercebido. Tá assim um pouco oculta essa leitura. Tá um pouco oculta, tá? Vou tentar tirar mais cartas porque tá muito aqui. Alguma coisa aconteceu que vocês causou dor, sofrimento, mas foi para finalizar um ciclo. Mas ao mesmo tempo tem um impasse aqui. Finalizou, mas tem um impasse. Qual é o impasse? Por que vocês ainda estão no dependurado aqui em relação a essa situação? 10 de ouros. Ok. Ansiedade. Nossa, caíram muitas cartas, né? Cavaleiro de copas com rei de copas. 2 de paus. Essas duas cartas vieram na primeira leitura, tá, gente? Então, depois ouça também a primeira opção. 10 de ouros com 8 de espadas. Olha só. Existe aqui algo que vocês têm um medo profundo. Vocês, consulente do cristal amarelo. Vocês carregam um medo profundo aqui, como se vocês... Como é que eu vou falar isso para vocês entenderem? Vocês têm uma dificuldade em lidar com a possibilidade de realizações concretas na vida de vocês. É como se o universo tem aqui um 10 de ouros para você. 10 de ouros é a carta da realização, é o tesouro. O universo tem um tesouro aqui para você. Tá vendo? O universo quer entregar um tesouro, algo muito valioso aqui para vocês. Alguma coisa muito valiosa para vocês, que pode ter a ver, para alguns aqui pode ser um relacionamento, para outros pode ser o seu propósito de vida, sua missão.
tá? Mas vocês estão bloqueando. Vocês estão aqui no dependurado, se colocando em sacrifício porque vocês estão com medo. 10 de espadas, 8 de espadas e 2 de espadas. A sua mente, ela está aqui, tem algum padrão relacionado a medo. Pode ser medo do desconhecido, medo do próprio poder, medo de se firmar naquilo que você sonha para sua vida, medo de se realizar. Meu Deus, gente, a gente tem medo de se realizar? Tem. Às vezes a gente está diante de uma oportunidade de ser feliz e a gente tem medo. E aqui para algum de vocês é isso, vocês têm medo. Vocês têm medo, algum medo aqui que deixa vocês paralisados. Medo de arriscar, um medo de ir para para esse algo novo. Repito, pode ser uma questão aqui, né? Pode ser uma questão amorosa, como pode ser também uma questão do seu propósito, sua missão, algo, o seu trabalho, finanças, tá? Então vocês estão bloqueando aqui algo que já era para ter acontecido, já era para ter chegado para vocês, mas vocês estão bloqueando por puro medo. Para alguns aqui pode ser uma transição, né? Uma transição de profissão que tem a ver com a sua jornada, com a sua missão, com o seu propósito. Mas a torre veio para romper com tudo isso, para romper com esse medo, para romper com essa estagnação, para que vocês possam seguir aqui nessa jornada e isso vai acontecer. Tem algo aqui que está para acontecer na vida de vocês, vocês não seguram mais. O Cavaleiro de Copas com o Rei de Copas. Tá? Para alguns aqui é missão e propósito, né? Relacionado à espiritualidade aqui. Porque o Rei de Copas é o curandeiro, né? E as coisas estão se movimentando, não tem como você segurar. Para alguns, é alguém que vem na direção de vocês. Cavaleiro de Copas com o Rei de Copas, tá? Alguém que vem na direção e vocês estão muito racionais, muito lógicos. Vocês estão, né, muito nesse impasse, vocês estão muito no racional e a pessoa de repente vem aqui cheia de amorzinho e vocês vão dar um corte na pessoa. Para outros pode ser isso, tá? Essa leitura realmente ela ficou muito... Mas vamos fazer a leitura das sombras aqui pra gente entender mais sobre essa leitura de vocês que veio super enigmática, assim, sabe? Vocês estão enigmáticos, vocês estão, assim... Provavelmente vocês estão vivendo um momento muito assim, né, que vocês não estão falando muito sobre vocês mesmos, vocês estão ocultos, assim, vocês estão mais calados, mais observadores. Muitos aqui estão na energia da sacerdotisa, né, só observando os acontecimentos, usando da razão, do conhecimento e da intuição para perceber as coisas. Então tá um pouco sinistra aqui. Eu vou fazer a leitura das sombras para a gente passar para vocês aqui o que está sendo projetado nesse momento. Então, vamos lá. Então, aí a gente fazer a leitura agora baseado no conceito de ânimos e ânima. Vamos ver o que está vindo à tona aqui no lado sombra, nesse momento, para a gente entender. Vamos ver se entender aqui. Então, nós temos aqui a dimensão espiritual, que é a torre. E a torre fala de rupturas. E essa ruptura que o ego resiste, são as resistências do ego. Então, quando o nosso ego está muito resistente a algo, vem uma torre, né? A espiritualidade envia uma torre, um raio na nossa cabeça para poder haver uma ruptura desse ego resistente. Então, algo rompeu aqui, algo ruiu, vamos entender. Então, aqui, a ruptura foi necessária, tá? Agora, isso pode ter gerado aqui algum medo. Tudo aquilo que acontece, que nos causa um certo choque, uma certa surpresa, né? A gente fica com medo do desconhecido, com medo do novo. O que foi isso que veio à tona aqui? O que surgiu aqui diante de mim? Isso já pode ter acontecido, inclusive. Algo pode ter se mostrado já para você, ou vai se mostrar nos próximos dias, tá? Então, que vai causar um certo espanto, mas que é para você se manter calmo, porque era uma resistência do seu ego aqui na situação. Então, o medo, ele se estabelece a partir do momento que a gente não consegue ver. Eu fecho os olhos aqui, né? E eu fecho os olhos, olha só, ela tá de olhos tapados. Ela tá de olhos tapados, olha aqui, tá vendo? Eu não quero, algo que eu não quero ver. Então, precisa vir a torre aqui para lançar luz sobre isso. E o sol fala também dessa clareza. Que clareza que é essa? Vamos entender, né? Então, aqui, nos padrões de ânimos, nesse momento,
O que está vindo à tona das sombras para você é um ânimo sabotador. Um ânimo crítico, rígido e sabotador. Tá sabotando a sua vida aqui, o seu masculino interno. E também tem uma questão aqui de falta de confiança. Uma pessoa que não confia, que não quer se entregar, né? Então há uma projeção aqui. Por isso que eu estou extremamente racional. Porque eu não quero me entregar a algo, eu não quero. E aqui está falando de autossabotagem. Nós temos aqui o Cavaleiro de Copas e o Rei de Copas, né? Então vamos entender. Então tem uma voz dentro de você emanando assim: não confie, não vá. Não confie, não vá. O que que é? É o medo. O medo. O medo está paralisando você. O medo está paralisando. Certo? Mas aqui há uma quebra dessa ilusão. A ilusão, o que que é a ilusão? É o medo. O medo é uma ilusão. E você também aqui já está no, digamos assim, você já está num nível de cansaço, de exaustão, de ficar tentando segurar as coisas aqui, né? Então, você já não quer mais segurar isso. Então, eu acredito que tudo que está acontecendo aqui está te levando para você literalmente soltar, deixar fluir, perder o controle, literalmente deixar aqui a espiritualidade guiar vocês nesse processo. Vocês estão mentalmente aqui rígidos em relação às situações da vida de vocês, seja ela qual for. Mas a torre, ela te obriga a aceitar a verdade como ela é e encarar. Encarar a verdade. Assumir os riscos e sair do medo. Não adianta. O medo é uma ilusão. Tá certo, meus amores? Agora nós temos aqui na dimensão mental o sol. O sol já fala da necessidade de clareza. O medo do não dito. Aquilo que não foi. O que nós deixamos de falar por medo? Né? Porque o sol, ele traz luz à nossa consciência. Então, se eu tô com medo, tem alguma coisa aqui. Qual é o medo? Eu preciso ter uma clareza sobre esse medo. Nosso mental, ele cria imagens, né? Idealiza um parceiro perfeito, algo perfeito, tudo maravilhoso. Mas, às vezes, na realidade, as coisas são diferentes das nossas idealizações. De repente, alguém se mostra interessado em vocês, mas não é o perfil, o padrão que vocês estão idealizando. Mas a pessoa tem potencial para ser. Mas a minha forma rígida de pensar, de repente, está bloqueando. Tem que analisar aqui essa leitura para vários ângulos, tá certo? Se for aqui uma questão propósito, você está com medo do desconhecido, com medo do novo, do medo de por onde esse caminho vai me levar. Mas se a gente não percorrer, a gente não vai saber. Então, o excesso de racionalização aqui tá te bloqueando, tá te deixando estagnado, tá bom? E aqui vocês estão se... aqui é muito engraçado, porque aqui o ego está se manifestando aqui com vocês numa máscara de otimista. Vocês estão super otimistas e super racionais aqui. Não, tô muito bem, tá tudo maravilhoso. Mas aqui o sol fala que é o lado sombra. O lado sombra fala que nós estamos mascarando as coisas. No lado sombra. Então eu tô mostrando sorriso, alegria, mas tem alguma coisa aqui escondida. Alguma frustração, alguma tristeza, alguma decepção, alguma coisa, ou até mesmo uma resistência a algo. A carta do sol sempre remete ao ego. Também, no lado sombra, né? O lado sombra. O lado luz é porque ele traz clareza, traz iluminação. Pá, né? Consciência. Mas o lado sombra fala de nós estarmos vibrando no ego. O ego de não querer entender, e aqui está ligado à mente. A mente está fantasiando, não quer ver a realidade como ela é. Eu preciso atentar para isso. Tá bom? Porque o meu ego está fazendo eu ficar aqui de olhos fechados para uma realidade. Então, quando nós estamos com o ego muito inflado, né, a gente acha que sabe demais, que a gente entende demais, que a gente já superou tudo, a gente acha que pode tudo, que a gente tá super, a Mulher Maravilha, o homem, o Superman, né? Você entendeu? Então, vamos tomar cuidado aqui com essa falsa ilusão que o nosso ego cria a respeito de quem nós somos. Eu já fiz as curas, eu já tô muito bem, eu já tô, entendeu? Então, menos, tá? Dimensão emocional. A carta da justiça fala sobre controle emocional. Tá vendo? Aqui tem algo muito oculto em vocês.
Vocês podem aqui falar, nossa, eu já trabalhei muito meu autoconhecimento, meu amor próprio, meu merecimento. Eu já fiz um trabalho profundo, eu já estou muito bem resolvida, bem resolvido, eu já estou com... Mas tem coisas aqui escondidas. Rigidez, controle, o achar que sabe demais, o achar que e se mascarar de que você está bem, mas no fundo não está verdadeiramente. Eu estou lendo aqui agora as sombras para vocês, tá? O medo de se deixar levar por um sentimento, o medo de sentir as emoções, uma cobrança interna muito forte. A necessidade de se mostrar muito maduro emocionalmente, mas isso está trazendo, na verdade, um excesso de rigidez e racionalidade para vocês. Tem uma ferida da justiça escondida aqui. Quando a gente se mascara muito nessa racionalidade excessiva, né, se eu estou muito bem, eu estou muito bem resolvida, está tudo certo, tem uma máscara da injustiça aqui escondida, uma ferida da injustiça. No fundo, no fundo, eu ainda tenho medo de não ser valorizada pelo outro, de não ser escolhida. No fundo, eu ainda tenho medo de ser tratada não ser tratada com igualdade. No fundo, eu ainda carrego um peso enorme que não é meu. Ah, Gina, mas a gente não deve trabalhar o amor próprio para aprender a ser valorizada? Para a gente lidar com pessoas que vão nos valorizar, que vão nos escolher, que vão nos tratar com igualdade? Sim, sim. Mas isso nunca tem que ser o reconhecimento, a valorização. Nós nunca devemos ser codependentes disso. A gente tem que integrar uma energia de que você se sente pleno internamente a ponto de você não precisar que o outro te valorize, não precisar de nada disso. A sua frequência energética ela tem que sair disso. O medo de não ser escolhida, o medo de não ser valorizada, o medo de não ser tratada com igualdade. O medo de se doar mais, de dar mais do que recebe. A gente tem que perder o medo. Evitar comparações, ressentimentos, autocrítica, cobranças excessivas internas. Cobranças excessivas de você mesmo, de como você deve ser, de como você deve estar no mundo. Tá certo? E aqui a parte feminina está sendo oprimida por tudo isso, por excesso de racionalidade, de rigidez, de controle, dessa máscara aqui de que estou muito bem, que está tudo muito bom, está tudo maravilhoso, eu estou incrível. Enquanto isso, você está oprimindo o seu lado feminino, que não consegue se expressar. Você não consegue se tornar vulnerável, você não consegue se tornar sensível, você não consegue expressar suas emoções, você não consegue se render àquilo que você está sentindo no momento, você está mascarando. Meu Deus, que dificuldade, gente. Pra, é para sentir ou não para sentir, né? Porque parece que nesse processo de autoconhecimento tem uma hora que fala, e aí, é para controlar? Não é para controlar? Não, não é para controlar nada. Na verdade, é o equilíbrio das polaridades. Por isso que a justiça vem com a balança, né? Então, assim, a gente não pode ser 8 nem 80. Nem racional demais, nem emocional demais. Lembra que eu comecei essa leitura falando de nós diferenciarmos uma pessoa que se permite sentir as emoções e ser mais sentimental, sensível, mas não ser a pessoa mimizenta, né? Carente demais. Mas também não posso ser racional, lógica, a ponto de não demonstrar nenhuma emoção. É o equilíbrio. Você tentar controlar é equilibrar as emoções aqui, tá certo, meus amores? É que equilíbrio entre emoções, né, entre o mental e o emocional. Para que não fique nem pesando a balança, desculpa. Para que a balança não fique pesando nem para um lado nem para o outro, tá certo? Na dimensão física aqui nós temos o lado sombra do dependurado, que é a estagnação. Você se coloca em estagnação e sacrifício. Você está paralisado energeticamente, aqui em algum aspecto, né? Por conta disso que já foi falado. Pelo medo aqui, né? Das máscaras, você está criando umas máscaras aqui que não estão ajudando, está deixando você paralisada. O Carta do Sol fala muito dessa coisa da expressão do próprio poder. Tem pessoas que têm medo do próprio poder, medo de expressar o potencial, de se expandir, né? De se mostrar como de emanar luz mesmo e se expor, né? Medo do próprio poder, medo de expandir,
Então, existe aqui um controle. Ah, se for por aqui na parte do propósito, missão, profissional, financeiro, você está aqui mascarando o seu potencial, a sua capacidade. Está com medinho, gente, de se mostrar. Lembra? Né? Eu tô lá no meu ambiente de trabalho, então eu não mostro, não demonstro tanto o meu potencial, a minha capacidade, porque eu não quero ofuscar o meu colega que vai ficar chateado com o meu brilho. Olha só, tá vendo? É medinho, não sou ego. Ah, eu não vou falar o que eu penso, porque não vou falar o que eu penso, porque senão o outro vai achar que eu sou arrogante. Tá vendo? Sou nem 8 nem 80. Então você tem que entender aqui, você tem que integrar suas energias. Tem alguma coisa aqui que você precisa expressar, tá? E não pode ter medo de expressar esse poder. Mas também não pode ser uma pessoa que não tem emoções, não tem sentimentos, não, entendeu? Então você pode estar em autossacrifício nesse momento, que não condiz, é para você sair desse autossacrifício, né? Por lealdade a alguma coisa, por lealdade a alguém, né? Você tem de repente estar num lugar hoje que você já ficou tempo demais, mas você continua lá por lealdade a alguém, por costume, enfim. Pensa, tá bom? Há uma paralisia aqui por excesso de consciência. Você enxerga tanto, sente tanto, entende tanto que o corpo paralisa. Jung chamava isso de inflacionamento da consciência. A pessoa vê o todo e isso pode o impedir de se movimentar. Então, ter consciência demais, ter clareza demais, pode atrapalhar também, né? O equilíbrio. Postergar demais decisões, né? Esperar demais, tentar salvar demais os outros, se doar demais, colocar as necessidades dos outros acima das suas. Tem uma sombra forte aqui, né? Muita tensão, muita exaustão e falta de impulso aqui. Tá? Então você tem muita clareza, muita racionalidade, muita clareza, muito entendimento, mas você está mascarando alguns medos aqui ainda inconscientes, tá? O corpo está preso, mas a alma quer bater asas e voar, né? É hora de se libertar, tá bom? O bom é que a torre destrói as ilusões, né? O sol ilumina, né? Coloca luz sobre as crenças que já não servem mais, expõe. A justiça expõe feridas emocionais, antigas. E tudo vindo à tona, nesse momento como sombra, tá? Mas é uma leitura de renascimento psíquico aqui. É você deixando essas sombras. Então, quando a gente está lançando luz aqui já sobre isso, é porque já está sendo curado. Tô falando que essa leitura de vocês foi profunda aqui, porque vocês... Lembra que eu falei para vocês que vocês estão muito ocultos, muito escondidos, que eu não estou conseguindo ler a energia de vocês aqui? Pois é. Por quê? Porque vocês estão escondendo coisas. Sabe aquelas pessoas que fazem aquela fachada de que eu já estou muito bem resolvida? Desculpa, meus amores, eu tô falando assim num tom de deboche, mas eu tô brincando, tá? Não tô ofendendo ninguém aqui, não. Até eu me incluo também nas minhas leituras, vocês sabem disso, né? Serve pra mim, é tapa de pelica na minha cara também, tá certo? Então, as pessoas que se fingem de muito bem resolvidas, eu já tô incrível, eu já fiz uma jornada incrível, mas não é bem assim. Tem coisas escondidas aqui. Vamos olhar profundamente, tá? Equilíbrio, lembra-se que o nosso emocional ele não pode ser anulado. O emocional não pode ser anulado, não pode ser controlado, não pode ser colocado em, né, como se não existisse. Razão demais vai anular o nosso lado emocional. Então, é o equilíbrio da razão e da emoção aqui que vocês têm que buscar, tá? Vamos ver aqui, então, a mensagem final para o consulente do cristal amarelo. Giving Birth. Uau, que linda essa carta. Vamos ver aqui a mensagem do Give Birth. Bird, né? Dando a luz, né? Essa carta fala de dando a luz. Estou trazendo ao mundo uma energia nova e dinâmica. Estou trazendo ao mundo uma energia nova e dinâmica. Eu não falei para vocês? Vocês se incorporaram a questão que vocês receberam downloads de energia aqui, que está renovando, removendo todos os padrões, todas as crenças do passado.
né? Para trazer uma nova consciência. Mas aqui tem a questão de vocês não bloquearem. E não se paralisarem também, né? Por medo de alguma coisa. Certinho? Que leitura, essa leitura eu acho que até eu vou ter que ouvir de umas 3 vezes para entender. Muito forte aqui. Muito forte mesmo, tá certo, meus amores? Então é isso. Gratidão. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário para mim, se inscreva no canal se você é novo por aqui e ativa o sininho para novas notificações para você não perder esse canal de vista, tá certo? E a todos, se você acha que essa mensagem fez alguma diferença na sua vida, trouxe luz, entendimento, compreensão, ajudou na sua jornada, compartilha com uma outra pessoa que você sente no seu coração que precisa também ouvir essas mensagens, tá certo? Conto com vocês para ajudar o meu canal a crescer aqui. Né? É muito desafiador trabalhar com leituras de autoconhecimento, porque as pessoas ainda têm uma visão do tarô muito voltada somente para a adivinhação. E aqui eu uso como ferramenta terapêutica para nós, tá certo? Então é isso, meus amores. Um beijo grande. E se vocês precisarem contar, de informações sobre atendimento, o meu WhatsApp está na descrição do vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Gratidão.